Introdução. Samuel, 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 Samuel era o menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá do seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel, Samuel era o menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagine que legal como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou Samuel pelo teu nome com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era o menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel, Samuel era o menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagine que legal como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou Samuel pelo teu nome com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era o menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel, Samuel era o menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel, Samuel. Início botão. Parar.